Queridos e queridas, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, encha o nosso coração nessa noite. Amém. Hoje eu quero conversar com os homens, mas para essa conversa, eu quero pedir ajuda de todas as mulheres. Pensou que vocês iam ficar fora desse momento, não é? Eu quero que todas as mulheres me ajudem em duas coisas, pelo menos. A primeira é orando por mim, claro, não é? Pedindo que essa conversa de homem atinja o coração de todos os homens aqui. Cada um marcado pela sua história, marcada pelas suas realidades culturais, por tantas questões em seu mundo profundo, e que nós essa noite gostaríamos de conversar com este homem. Mas em segundo lugar, eu vou pedir ajuda de todas as mulheres que não deixem nenhum homem que está ao seu lado cochilar hoje à noite. Agora, não precisa quebrar uma costela dele acordando, tá certo? Vá devagar, mas mantenha ele acordado, porque eu preciso falar com ele. E a tendência normal, e agora já estou falando contra as mulheres, é que quando a gente anuncia que vai falar para os homens, aí as mulheres é que prestam mais atenção. Para depois chegar em casa e dizer, está vendo, olha, lembra o que o pastor Eufrásio falou? Então hoje à noite, de fato, eu quero que todos os homens prestem atenção, porque é uma conversa de homem, e como essa imagem mostra, de cara a cara, de olho no olho, tentando compartilhar algumas coisas da minha caminhada, da minha aprendizagem, e eu tenho visto que isto é fundamental para o século 21. Termos homens segundo o coração de Deus, homens que glorifiquem a Deus e que saibam o seu lugar, o seu papel neste momento da história e na caminhada em que estamos inseridos. E nós estamos vivendo, entre tantos problemas de nossa sociedade, eu trouxe aqui 3 problemas básicos que estamos inseridos. Uma sociedade capitalista, machista e feminista. 3 problemas em que todos estamos mergulhados neles. E porque mergulhados nele, temos dificuldade de entendê-lo em sua inteireza, ou entendê-los. Porque eles nos escapam, porque acabam sendo naturais. Porque já faz parte do ambiente onde você respira, onde você transita, onde você nasceu. E por conta disso, você não percebe os problemas dessas 3 realidades da vida. E então o capitalismo já foi muito bem definido como capitalismo. Dado o dano, a maneira como ele corrói, destrói, mata, age profundamente, e essa imagem mostra exatamente do lado de cima, aqueles que têm o dinheiro e que usufruem do capital, e do lado de baixo, aqueles que comem o lixo do capitalismo, e literalmente o lixo. E o capitalismo é um capitalismo porque ele só trabalha para o dinheiro. O ser humano está fora desse processo. O ser humano não tem o retorno devido. O ser humano é um instrumento. E quando esse instrumento não for mais necessário, vem outro para o lugar dele e o capitalismo vai produzindo o seu lucro. Mas aí vem o machismo e o feminismo. De um lado, os homens mandam. Do outro lado, as mulheres mandam. E aí nós ficamos nesta queda de braço, onde ambos querem mandar. E aí, sabe qual é o problema? Ninguém ganha, todos perdem. Todos perdem. Agora aí nós temos uma cultura onde diz que mulher só presta pilotando o fogão. A mulher existe para ajudar o marido a resolver os problemas que ele não teria se fosse solteiro. O assaltante pede seu dinheiro ou a sua vida. As mulheres querem os 2. Mulheres são como moedas. Ou são caras, ou são coroas. E vejam essa, né? Mulher pequena é o ideal, dos males o menor. E aí vem o feminismo e já diz, homem é tudo igual, não presta.
É tudo assim mesmo, homem nenhum presta, só muda o endereço, só muda o e-mail, mas é tudo assim. O grande problema, queridos, é que nascemos nessa cultura, e porque nascemos nela, nós não discernimos os prejuízos dessa cultura machista, dessa cultura onde aí eu queria falar as mulheres erram criando seus filhos dentro desse aspecto machista. Preguei sobre isso numa das últimas conferências, num sábado à noite, e eu brinquei, porque o rapaz que estava passando os meus slides, eu fiquei brincando com ele, e então eu o escalei para no domingo fazer algumas atividades domésticas. E quando foi no culto da noite eu cobrei, mas cobrei de púlpito. E ele disse: eu não fiz porque mamãe não deixou. Mamãe não queria que eu fizesse aquelas coisas e me deu outras. E então eu percebi, isso não foi só uma vez, mas eu percebi que as mães criam os filhos dentro desse contexto. Eu não vou perguntar aqui para vocês, mães, mas quantas de vocês têm uma escala de serviço onde seu filho está incluso em alguma coisa durante a semana? Botar o lixo na calçada, lavar o banheiro, lavar a louça quando a secretária não está de folga da secretária, está ajudando em alguma atividade, estender a roupa, tirar da máquina e estender. E então nós criamos os nossos filhos nesse ambiente machista e não ensinamos essas coisas, e quando eles crescem, casam, são machistas. Agora, Freud também explica essa minha palestra hoje, porque sou pai de 2 filhas. E eu não vou querer um genro machista lá em casa. Mas essa cultura nos envenena nessa realidade relacional e vemos tudo isso como natural. Eu só fui perceber o quanto que eu era machista quando eu vim para o ministério em 87. Vim para uma missão, para Jocum, e lá nós tínhamos escala de serviço, e aí eu fui ver como seria tão normal fazer essas coisas, e lá na minha casa eu não fazia. Então a importância de nós compreendermos os pecados que a cultura comete, simplesmente já criando o filho nesse ar machista. E aqui eu busquei a ajuda do meu amigo Pedro. E nessa conversa hoje com os homens, eu estou em parceria com o Pedrão. Eu gosto de Pedrão. Em muitos aspectos, eu e Pedro somos muito parecidos. Agora, alguém já brincou com Pedro? E no final, vocês me lembram, porque eu tenho que fazer o aviso do meu encontro de sogros e sogras. E alguém já disse que foi por isso que Pedro negou a Jesus, porque Jesus curou a sogra dele. Então nós vamos ter encontro de sogra, e tem muito azedume nessa relação, muita amargura, muito ressentimento. Mas aí eu queria que as mulheres me ajudassem nessa leitura. Vamos lá, mulheres? Maridos, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros, para que não se interrompam as vossas orações. Pedro era marido. E como marido, caminhando com Deus, ele percebeu não somente em si mesmo, mas no seu tempo, na sua geração, que as pessoas estavam funcionando fora dos princípios do Senhor, agindo em um momento como se Deus fosse o Senhor da sua vida, e em outros momentos como se esse senhorio fosse totalmente alheio. E eles não se submetiam ao senhorio de Cristo enquanto maridos, para poderem edificar a vida das suas esposas, dos seus filhos e filhas, de toda a sua casa, e agirem para a glória de Deus nas coisas menores.
Então, na reunião, nos ambientes em que Pedro estava, ele presenciava os maridos celebrando a vida e glorificando a Deus. Mas quando Pedro ia para os grupos pequenos, para os PGs, para os trabalhos de encontro nas casas, ele ouvia muita dor das mulheres. E eu tenho ouvido, irmãos e irmãs, por trabalhar com famílias há muito tempo, muita dor de mulheres, porque os seus maridos não são assim como Pedro está nos ensinando. Daí a necessidade de nós pensarmos que Pedro está falando para a família de um modo geral no capítulo 3, mas nesse versículo 7, ele se volta para conversar com os homens. E ele quer essa conversa porque ele sabe a importância de homens para a glória de Deus. Evitaria contendas e muitas queixas de suas esposas se nós obedecêssemos os conselhos de Pedro nesta conversa conosco. Por isso, rapazes, é importante compreendermos esta conversa de Pedro para as nossas vidas. Agora, deveremos entender também que a vida conjugal possui obrigações e deveres recíprocos. E essa palavra recíproco ainda não foi entendida por nós, a reciprocidade, a mutualidade da relação conjugal, a mutualidade de estarmos um com o outro. E a nossa sociedade, por conta do capitalismo, produziu o terceiro turno de trabalho, e nesse terceiro turno, normalmente a mulher está só. Ela trabalha os 2 períodos, quando chega em casa, tem o terceiro período. O marido normalmente, se chegaram juntos, ele vai para a televisão, vai assistir ao jornal, vai ver alguma coisa, vai folhear o jornal impresso e dando pressa à mulher para o jantar. E aí eu quero convidá-lo a entender a reciprocidade desta relação, em que ao chegar em casa, vocês 2 deveriam estar juntos no projeto daquela noite. Isso seria tão abençoador para a vida de todos. Qualquer casamento onde todas as obrigações sejam para uma parte e todos os privilégios para a outra, está destinado a ser uma união com grandes probabilidades de fracasso. Onde um está levando as obrigações, lutando, batalhando, fazendo com que as coisas funcionem no casamento e na relação, e o outro apenas colhendo os frutos, esta relação está fadada ao fracasso. Então Pedro começa dizendo maridos. E essa ideia aqui é a ideia que ninguém escapa desta palavra que Pedro coloca. Ele chama maridos, e aqui é para todo mundo, e ele usa a palavra igualmente. A palavra igualmente coloca exatamente a igualdade. Nenhum marido escapa, não importa a função que você tenha, a carga de trabalho que você exerça, o tipo de atividade, a idade que você tenha, a sua formação acadêmica, sua condição financeira, ninguém escapa, é maridos igualmente. Aqui vem o professor da escola dominical, vem o pastor, vem o músico, cadê Tarek? Vem o músico no pacote, não escapa, é igualmente para todos. Vem, cadê Mateus do violão? Está ali, vem o Mateus no violão. Todo mundo, ninguém escapa desse negócio, é igualmente. E em seguida ele coloca uma palavra que clareia mais ainda. Ele diz: vivei a vida comum do lar. Maridos, igualmente, vivei a vida comum do lar. Pedro nos fala nesse sentido, mostrando que há um padrão de Deus, que há princípios de Deus, que são comuns para todos os maridos, de todas as culturas, de todos os lugares. Os valores de Deus, os princípios de Deus, comuns para todos os lares. E como nós precisamos de lares em nossa geração.
Às vezes só temos uma casa ou um apartamento, mas falta exatamente o lar. O capitalismo pode dar a casa, o capitalismo pode mobiliar o apartamento, mas a graça de Deus operando em nossa vida pode fazer com que construamos um lar, onde chegar vale a pena, onde voltar para casa é prazeroso, onde você não fica no meio do caminho porque não aguenta chegar em casa, ou chegar em casa se torna um inferno para casa, porque você já chega criando problemas, já chega brigando por besteiras, maridos pirangueiros, maridos que não aguentam chegar em casa e ver o prejuízo da CELP que já tomou, lâmpadas acesas desnecessárias, e aí eles dão um sermão. E aí, maridos, eu também sofro com isso, mas eu aprendi um detalhezinho: eu não brigo mais, porque eu compreendi que o prejuízo eu já tomei. O que eu faço agora é, disfarçadamente, eu vou apagando lâmpadas. Agora, você não faça isso ao chegar, porque aí é problema, porque nota que é você que está fazendo aquele negócio todo. Chega primeiro, dá uma boa noite, abraça um, brinca com um cachorro, disfarçadamente vá tomar um copo d'água e apague a luz da cozinha. Depois você vai em outro lugar, assoviando, feliz, olhando, apaga outra lâmpada. E assim, quando você apagar umas 10 lâmpadas, tem essa quantidade de lâmpada acesa quando o marido chega. É ou não é, Aureliano? É verdade. Mas não brigue por isso, porque senão, olhe para mim aqui, a sua chegada vai se tornar ruim. A sua chegada se torna um problema em casa. E sabe o que a sua turma vai dizer? Misericórdia, painho já vai chegar. Painho chega já. Então não seja assim a sua chegada precisa ser gostosa, agradável, onde haja o abraço, a acolhida, a receptividade, onde a sua presença seja gostosa no seu lar. E isso é a partir de atividades e de decisões que nós construímos. E aí eu faço essa pergunta: como é possível para isso, Pedro? Como é que eu posso, entendendo a igualdade, viver a vida que é comum para todos os maridos? E aí Pedro traz algumas respostas para nós nesse texto que eu quero compartilhá-las. A primeira, ele diz o seguinte: com discernimento. Maridos, futuros maridos, aprendam o discernimento. Parece que nós, maridos, não somos dotados dessa capacidade originalmente. Parece que a gente vem de fábrica precisando aprender na trajetória. Porque essa palavra não é dada para as mulheres. Ela é para os maridos, porque marido demora para discernir as coisas. Quando o marido vai discernir as coisas, a mulher já sabe tudo. Discernimento aqui é parecido com o sexto sentido que a gente fala, é a intuição, é aquela coisa que a mulher bate o olho e diz: não gostei. Ouça uma coisa, marido, quando você apresentar alguém para sua esposa, e depois quando essa pessoa sair, a sua esposa disser para você: não fui com a cara desse sujeito, não brigue com ela por causa disso. A mulher tem discernimentos que nós só vamos ter um ano depois. Às vezes o marido chega empolgado com um projeto, cheio de ideias, cheio de sonhos, compartilha com a mulher. Ela deixa aquela fervura baixar um pouquinho, para não jogar um balde de água fria em cima dele. Depois que ele toma um banho, que se acalma, aí ela chega e diz: querido, eu sinto que não vai dar certo esse projeto. E nesses anos de casado eu já aprendi que quando Verônica diz: eu sinto que não vai dar certo, eu já sei que não vai dar certo. Então tenha discernimento. A mulher funciona diferente do homem. A mulher é diferente de nós em muitos aspectos.
E nós precisamos entender isso e ter discernimento na caminhada com esta mulher, que é presente de Deus, que foi escolha nossa, que estamos há muitos anos caminhando e às vezes há muitos anos atritando porque falta exatamente discernimento. E Aurélio diz para nós que discernir significa conhecer distintamente, perceber claro por qualquer dos sentidos, apreciar, distinguir. Então aprenda a distinguir na vida da sua mulher um dia do outro, um momento do outro, uma palavra da outra, uma situação da outra. Aprenda a apreciar as coisas na vida da sua mulher. Discirna que quando ela chegou e parou diante de você, é que ela cortou um dedo no cabelo e quer que você perceba. E às vezes ela joga o cabelo para o lado. Agora às vezes ela vem com o cabelo amarrado e quer que você perceba que cortou o cabelo. Então você tem que ter esse discernimento e ter calma, porque ela necessita desse retorno. Ela tem necessidade de você dizer que ficou bonito. Qualquer outra pessoa que diga não tem o mesmo peso, mas quando você diz, aí ela se sente o máximo. Então tenha discernimento. Tem que se mostrar sensível aos sentimentos de sua esposa. E essa é uma necessidade que ela tem, que o seu marido perceba e fale esta realidade do sentimento, e exponha isso para ela. Isso tem a ver com compreensão. E compreender é difícil. Por isso que Edgar Morin escreveu um livro extraordinário sobre o educador do futuro, as perspectivas da educação do futuro, e entre uma delas é a arte da compreensão. E ele diz que a arte da compreensão exige compreender a incompreensão, senão não é compreensão. Compreender quem me compreende não é compreensão. É compreensão quando eu entendo a sua incompreensão. Então, na relação conjugal, maridos, nós precisamos compreender as nossas esposas, e isso vai abençoar suas vidas. E em segundo lugar, Pedro responde dizendo que nós precisamos ter consideração. Marido, você só casou, e veja o peso da palavra só, e aqueles que não casaram ainda e estão orando desesperadamente para casar, vocês só casarão se vocês demonstrarem consideração para com suas namoradas, com suas noivas. E você só casou por isso, porque ela recebeu de você consideração, acreditou em você e casou com você. Mas aí nós temos a tendência de casados esquecermos da consideração que tínhamos no período de namoro e noivado. E aí vamos perdendo a consideração. E a crueldade mais difícil de suportar, muitas vezes, é a resultante da simples desconsideração. Não ser considerada, não ser levada em conta, não ser reconhecida no ambiente, não ter aquela valoração que ela necessita na relação conjugal, e isso dói profundamente na vida da esposa. Por isso, marido, em hipótese alguma, fale mal da sua esposa para sua mãe. Para sua mãe, misericórdia, não faça isso, porque ela já olha atravessado para sua esposa originalmente. E aí em nosso encontro de sogras nós vamos trabalhar porque esse olhar é assim tão envenenado. Tão envenenado. Então essa crueldade vem e dói profundamente na alma. Mas Pedro nos diz o seguinte, maridos: tenha consideração para com a sua mulher. Às vezes na igreja eu percebo como nós somos educados com as filhas dos outros, com as esposas dos outros. Somos capazes até de ficarmos em pé para que elas se assentem, se o ambiente estiver lotado.
a gente cede o espaço, a gente é todo gentil, e não somos muitas vezes em casa desse jeito. Aí a mulher olha você em público e diz: como eu gostaria desse marido em casa. Aí eu lembro do velório do marido, em que o pastor, coitado, teceu um monte de elogios, porque só conhecia o marido da igreja. E aí quando ele está lá no meio daquela tessitura elogiosa, a mulher cotovelou o filhinho e disse: vai lá, filho, no caixão, vê se é teu pai que está lá mesmo. Porque a gente não tem consideração para com a nossa. Por isso, meninos, é com a sua mulher que você precisa ter a maior consideração da vida. Tenha consideração para com a sua mulher. Ela acreditou em você, ela investiu em você, ela abriu mão de tantas opções da vida para acompanhar você e estar com você. Tenho acompanhado casamentos de mulheres que fizeram sacrifícios enormes para acompanharem seus maridos na luta profissional, nas batalhas da vida, e muitas vezes esse homem não tem uma palavra de consideração. Acham que é apenas obrigação dela acompanhá-lo, obrigação dela se sacrificar pela família. Por isso Pedro diz: não, é com a sua mulher que você precisa ter consideração. E ele diz agora, como parte mais frágil, aí o feminismo cai de pancada em cima desse negócio aqui, porque não entende o que é que Pedro está dizendo para nós. Ele não está falando de fraqueza, não está falando de fragilidade, não está falando de inferioridade. Pedro está falando de outra coisa. Pedro está dizendo: leve em conta a natureza mais delicada da sua esposa. E eu coloquei essa imagem de cristais para lhe contar uma história. No interior da Bahia, numa cidade chamada Itajibá, onde tem um São João parecido com o de Caruaru e Campina Grande, eles contrataram um som potentíssimo para produzir todo aquele barulho do São João durante muito tempo na cidade. E o som instalou aquelas caixas enormes no centro, nos postes da cidade. E aí quando instala tudo, aquelas caixas imensas, um som potente, aí começou o teste. King som. 1, 2, 3, teste, som. Aquela coisa explosiva. E sabe o que aconteceu? Os cristais de muitas casas explodiram. Os cristais de cristaleiras assim. Porque cristal não aguenta barulho. E alguns barulhos explodem o cristal. Marido, olhe para mim aqui em nome de Jesus. Eu tenho encontrado muitas esposas arrebentadas, quebradas, pelos seus maridos, porque eles não sabem caminhar com elas, não sabem falar, não sabem dirigir a palavra, não sabem opor aquela ideia, aquele momento, gritam, impõem pela força do braço. Daí a lei Maria da Penha. Muito cuidado, porque tem muita peia para marido agora com Maria da Penha. E Maria da Penha agora é candidata em Fortaleza. E se ela já tinha autoridade nessa luta dela toda, e agora assumindo um cargo político, aí que você vai ver a coisa piorar para os maridos. Então é melhor você obedecer Pedro enquanto é dia. Porque o negócio vai piorar para cima desses maridos que gritam, que são agressivos, que explodem com suas esposas e causam prejuízos imensos na relação conjugal. Por isso, maridos, muito cuidado, porque quando Pedro diz mulher é mais frágil, ela é delicada, ela é sensível. Uma palavra sua esmaga o emocional da sua esposa e ela fica dias sofrendo por aquilo que você falou.
Como ela gostaria de ter um marido que pudesse dizer a mesma coisa, mas de outro jeito. Não com aquela estupidez, com aquela grosseria. E por causa dessa realidade da mulher, às vezes vocês discutem no café da manhã, se separam para o trabalho, e quando você retorna à noite, reencontra com a sua esposa, se aproxima dela e vai dar um cheirinho no cogote, e você percebe que ela se encolheu toda, não quer a sua aproximação, e você diz: o que é que eu fiz? É que você esqueceu do que você falou de manhã, 7:30 da manhã. E ela não esqueceu, as emoções se quebraram, 7:30 da manhã. E ela passou o dia todo remoendo aquela conversa do café da manhã. Em terceiro lugar, Pedro diz para nós que precisamos tratar nossas esposas com dignidade. Dignidade. Essa mulher que optou por você, ela é digna de você. Essa mulher que fez uma escolha há tantos anos na vida, disse sim para você. Você precisa tratá-la com dignidade. Para que ela se sinta o privilégio de ser casada com você. Sinta a honra de ter você como marido e poder apresentar você nas reuniões da empresa, nas reuniões da comunidade, numa viagem, num turismo que estão fazendo, e ela encher a boca e dizer: este aqui é meu marido. E você não imagina o orgulho desta mulher. Porque Erasmo Carlos já dizia que toda mulher precisa de um homem para chamar de seu. Ela tem uma necessidade de dizer: este é o meu marido. Trate com dignidade. Aqui tem a ver com mostrar respeito à sua esposa, respeitar os seus nãos, respeitar os seus momentos, respeitar as suas horas, respeitá-la na caminhada da vida, esperar o momento de você dizer o que precisa ser dito. A Bíblia já nos ensina dizendo: tudo tem o seu tempo. Isso tem a ver com conferir honra. Conferir honra. Provérbio 31 apresenta um marido que se coloca em pé e a chama a mulher de honrosa, mulher extraordinária. Aí você olha para esse texto e diz: eu queria ver ele dizer isso casado com a mulher que eu tenho. Mas você sabia que muito do que nós nos tornamos é por causa do relacionamento? Muito do que nós endurecemos na vida é por causa da caminhada com o outro. E às vezes nós temos que enrijecer para sobreviver. Daí tem a ver com tratar com maior ternura e cortesia, com base no amor e no respeito para com a sua mulher. Amar de todo o seu coração, amar com toda a sua força, amar com toda a sua alma, porque a Bíblia chega para nós e diz: maridos, amai as vossas mulheres. Agora elas precisam saber disto. Não é um amor guardado, é um amor exposto em sua vida, em seus relacionamentos e em sua caminhada. Pensando sobre essa realidade na minha caminhada com Verônica de 24 anos, eu encontrei um poema que expressa um pouco daquilo que é verdade no meu coração. E o poema diz mais ou menos assim, eu não lembro e não vou declamar todo o poema, mas ele diz sobre ao perder-te, é o título do poema. Você pode acessar lá o Dr. Google, que ele tem esse poema, ao perder-te. Ao perder-te, eu a ti e tu a mim, tu terás perdido mais. Porque eu encontrarei alguém que amarei como amo a ti, mas tu jamais encontrarás alguém que te amará como eu amo a ti.
Verônica poderia ter casado com um homem mais rico, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas de uma coisa eu tenho certeza: ela jamais casaria com um homem que a amasse e a respeitasse como eu a amo e como eu a respeito. Por isso Pedro me ensinou, dizendo: Eufrásio, trate Verônica com honra, com dignidade. Ela é digna de você. E a mulher precisa saber disto. Por isso eu quero desafiá-lo em nome de Jesus a assumir isto para sua esposa e provar no dia a dia que isso é verdade, não é de púlpito não. É no dia a dia. Por isso, tratar com maior ternura e cortesia. E aqui tem a ver com afeto, com elogio, com abraço, beijo, carinho, cuidado no falar e todas essas coisas que têm a ver com a relação respeitosa, afetuosa, digna de pessoas que caminham com Jesus. O cristianismo elevou a condição da mulher. Foi a maior revolução de todos os tempos na história dos homens, o brotar do cristianismo. Introduziu o cavalheirismo na atitude do homem. A mulher oprimida, a mulher era uma propriedade. A mulher não era uma pessoa. Ela pertencia. Sofria. Culturas onde a mulher era massacrada. Culturas em que se o marido morresse, a mulher é enterrada junto. Mas enterrada viva, não é porque morreu junto com o marido, não. É porque ela é propriedade do marido. Os rabinos discutiam se a mulher tinha alma ou não. Essa é uma discussão muito séria no tempo de Jesus. E eles oravam, os judeus tinham essa oração quase que diária. Louvado seja Deus que não me criou gentil, mulher ou ignorante. E alguma tradução no lugar de ignorante diz cachorro. Louvado seja Deus que não me criou nem gentil, nem mulher e nem cachorro. Me criou um homem. As mulheres não participavam do culto dos gregos nem dos romanos. E até na sinagoga judia elas não participavam do serviço. Tinha um local separado. As mulheres não poderiam entrar naquele espaço dos machos. E a história da mulher adúltera revela muito bem isso para nós. Jesus está, conhecemos a história, chega o grupo de líderes. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E aí trazem a Bíblia. E a Bíblia diz que deve ser apedrejada. Adultério do texto. Porque o texto diz que os dois deveriam ser apedrejados, mas na sociedade machista, o homem escapa, e só a mulher vem. Cadê o homem? Porque é sempre assim, nós condenamos o outro, e defendemos a classe, a categoria, por isso que Jesus atinge em cheio a vida daqueles homens. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Vamos ler juntos todos? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé. De Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Olha que beleza, maravilha de compreensão. Isso é graça de Deus. Somos iguais em Cristo Jesus. Surge o cristianismo, surge com o cristianismo um princípio revolucionário. As mulheres têm direitos espirituais iguais. Uma vez concedido isto, toda a relação entre os sexos foi mudada.
porque agora é igualdade, não mais imposição, não mais a ditadura do macho. E Pedro então está convencido de duas coisas quando ele escreve esse texto. A primeira, somos juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Vamos falar juntos, homens? Somos juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Você não é um grama mais do que sua mulher. Se ela tem Jesus, e se você tem Jesus, vocês são herdeiros da mesma graça de vida. Segunda coisa que Pedro está convencido, e com isso ele está dizendo que os direitos espirituais são iguais, quando ele diz juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Segunda coisa que Pedro está convencido, é que as nossas orações podem ser interrompidas. Vamos ler, homens? As nossas orações podem ser interrompidas. Veja a compreensão espiritual que Pedro tem da caminhada conjugal. E ele mostra para nós de maneira muito clara: somos juntamente herdeiros, e por causa da relação conjugal, a nossa oração fica interrompida. Primeiro, paramos de orar um com o outro. Não dá para pegar na mão da sua esposa e pedir a bênção de Deus sobre o culto, sobre a igreja, sobre os filhos, sobre as finanças, quando vocês não estão olhando no olho. Há amargura, há ressentimento, a relação está quebrada. Por isso, queridos, os suspiros da mulher maltratada se interpõem entre as orações do marido e o ouvido de Deus. Orações interrompidas, orações impedidas, por causa da relação conjugal fraturada. E agora, o texto volta ao nosso coração, e eu quero lê-lo junto com todos. Vamos? Do mesmo modo, vós, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tributai às vossas esposas a honra devida à companheira de constituição mais delicada, co-herdeiras da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Nesta noite, esta palavra que eu trouxe aos maridos é na esperança que mude comportamento. É na esperança que de alguma forma a graça de Deus invada a sua alma hoje à noite. E todos que já somos casados, tomemos a decisão hoje de sermos maridos, a partir desta conversa com Pedro. E todos que são candidatos a maridos, tomem a decisão de serem maridos, para a glória de Deus, nesta conversa com Pedro, abençoadora no seu coração. Eu quero convidá-lo a orar. Curve a sua cabeça comigo, sentado como você está. Você ore pelo seu marido, e todos os maridos orem por si mesmos nesta hora, para que você possa mudar e glorificar o nome de Deus em sua vida, e poder realizar coisas grandiosas para o louvor de Deus. Arrependa-se. Quem sabe essa noite é uma noite de você tomar uma nova decisão, mudar de caminho, mudar de rumo, entender que não tem tratado a sua esposa, seu filho, sua filha, os relacionamentos em casa, tem sido muito seco, não tem abraço, não tem carinho, não tem elogio, não tem colo, não tem beijo, está tudo ríspido na casa. Quem sabe essa não é uma noite de uma conversa, dizer de hoje em diante, eu vou mudar e eu preciso da sua ajuda em nome de Jesus. Pai querido e amado, Tu conheces a intimidade de cada homem casado aqui hoje à noite, Senhor. Até aqueles que estão acompanhando pela internet, o Senhor conhece também todos os corações. E eu oro por cada um deles em nome de Jesus, para que nessa noite seja de arrependimento, de tomada de decisão e de mudança mesmo na vida,
para que a nossa família não fique tão desgastada, nossas esposas fragilizadas, nossos filhos azedos com casamentos, não querem casar, porque olham para nós e têm medo de que isso se repita na relação deles. Deus tenha misericórdia de nós em nome de Jesus. Haja no coração de todos que estão solteiros aqui também, para que eles sejam homens segundo o teu coração e possam ser maridos para o louvor da tua glória, Senhor. Abençoa cada esposa aqui também, Senhor, que nas suas vidas tenha os princípios do Evangelho, para que esse casamento funcione, para que o Senhor seja exaltado e para que haja alegria em toda a caminhada. Que assim seja, Deus, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.